Hello, everyone. Welcome back to My Profile Videocast. This is our fourth episode. Hope you like it. No episódio de hoje, falaremos mais uma vez sobre intercâmbio, porém agora numa perspectiva diferente. Chamado Fiz Intercâmbio e Depois, falaremos sobre as perspectivas e os resultados do intercâmbio dos nossos alunos. Eu sou Mariana Pegorim, fundadora da My Profile e professora de inglês. Boa tarde. Boa Sejam tarde. bem-vindas ao My Profile Videocast. Hoje, mais uma vez, mergulharemos no assunto intercâmbio, então eu conto com vocês. Como dizemos em inglês, first things first, vou pedir para vocês se apresentarem. Patrícia. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Patrícia, eu tenho 29 anos. Atualmente, eu sou supervisora de atendimento ao cliente numa empresa de importação e exportação, um agente de cargas. Certo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Milena, eu tenho 27 anos e atualmente eu sou analista de controladoria na Vulcã. Certo. Ótimo. Patrícia, Milena e... Monique, boa tarde, pessoal. Eu sou a Monique, eu tenho 32 anos. Atualmente eu sou executiva de contas em uma empresa também que vende ingredientes para a indústria alimentícia. nós temos algo em comum, né? Vocês se conheceram hoje, praticamente, porém, exceto a Monique e a Milena, Sim. mas todas vocês foram ou são alunas da My Profile, certo? O foco de hoje não será necessariamente a realização do intercâmbio em si, obviamente a gente não vai deixar de tocar no assunto, né? Mas o nome desse episódio, o título é Fiz Intercâmbio e Depois. A gente vai falar muito mais sobre o desdobramento do intercâmbio de vocês, porém não posso deixar de passar, é impossível não matar a curiosidade, né? Então, para começar, a clássica pergunta, Paty, como foi a sua trajetória no inglês? Bom, o inglês para mim iniciou logo quando eu estava no ensino médio. Eu estava buscando ali coisas sobre faculdade e tudo mais, o que eu iria cursar. E eu sempre quis fazer comércio exterior. Então, desde que eu descobri que eu queria realmente fazer comércio exterior, trabalhar com portos e aeroportos, eu tive a certeza de que o inglês seria imprescindível nessa área. Então, eu comecei numa escola regular, perto ali de onde eu estudava. Comecei a fazer esse curso. Estudei ali durante 3 anos, foi de 2013 até 2016, mais ou menos. Logo após isso, eu consegui um estágio de importação. Já estava matriculada na faculdade. E na faculdade, nesse estágio, eu tive a certeza de que realmente o inglês seria imprescindível para mim. Porque o primeiro desafio que eu tive com a língua foi quando eu fui fazer a entrevista. Então, eu não esperava, mas se eu não tivesse me matriculado e já ter começado a fazer o inglês, eu teria sido surpreendida nessa entrevista e eu não passaria. Então, foi muito simples, né? Mas na época era algo muito difícil para mim. Então, eu tive que me apresentar em inglês, tive que falar meus hobbies, eu tive que falar com quem eu morava, coisa bem simples, mas que deu certo. Então, aí eu tive mais certeza de que eu teria que realmente fazer o inglês e me desenvolver aí com essa segunda língua. Passado isso, na faculdade mesmo, no segundo semestre, a gente começou a ter aí algumas matérias já em inglês, então continuei fazendo o curso. Porém, quando eu fui para a empresa que eu estou atualmente, eu vou completar 8 anos lá, eu comecei a ter outros desafios no inglês. 90% da minha comunicação via e-mail era em inglês, porque a gente trabalha com o mundo todo. E aí eu comecei a ter aquela trava da fala, que foi onde eu pensei, essa escola aqui já não está mais suprindo o que eu preciso, que é destravar o speaking. Porque o listening, o writing, pra mim tava ok. Mas o speaking era onde me pegava. E eu acho que é uma dificuldade, assim, da grande maioria das pessoas. Onde eu busquei uma professora particular. Eu tive uma primeira experiência com uma professora particular. Fez meu noivo e uma amiga. A gente fazia 2 aulas. Mas a professora falava muito da vida pessoal dela. E a gente acabava se perdendo um pouco. E não tinha tempo para poder estudar de fato. E aí foi quando eu conheci a Mari, através da minha cunhada, através do cunhado do meu noivo.
E aí a gente começou a fazer ali a partir de 2021 essa aula específica para suprir o que eu precisava, que era destravar o speaking. E ficamos cabe, aí um tempinho. cabe muito uma reflexão aqui, Patrícia, sobre não precisar ou esperar a oportunidade de bater a porta para Sim. correr atrás do idioma, Uhum. né? A sua fala, ela é fundamental e acho que Monique e Milena passaram pela mesma coisa, que é não espere ser promovido, não espere um Exatamente. momento X para falar, agora eu preciso do inglês, Sim. porque você vai precisar desde sempre, né? Então, o seu foco foi o speaking, depois foi o intercâmbio, Uhum. mas assim, ela já estava muito pronta, eu diria, quando ela começou. Então, assim, decidir o intercâmbio não foi algo surpreendente ou super diferente, porque era muito esperado, Uhum. certo? Sim, eu já tinha esse sonho mesmo, né? E quando a gente começou as aulas e você começou a me mostrar que já tinha feito intercâmbio, que era algo que a gente poderia se desenvolver ali e estar inserida num país onde você só fala inglês, você lê inglês, você vive, respira o inglês, é muito diferente do que você Uhum. ter esse dia a dia aqui no Brasil, né? Então foi onde a gente teve o estopim aí para poder fazer o intercâmbio também. Helena, sua trajetória? A minha foi um pouco diferente da Patrícia, né? Eu venho de uma família muito grande, então eu nunca pude fazer inglês quando eu era mais nova, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, que eu sempre gostei muito de inglês, sempre escutei muita música em inglês, sempre assisti muita série em inglês, até hoje, né? Só assisto em inglês também. E quando eu comecei a trabalhar, eu precisei escolher entre uma faculdade ou curso de inglês, né? Desculpa. Porque sempre foi uma vontade minha e da minha irmã também na época, só que como eu precisava me qualificar para conseguir um emprego melhor, eu precisei optar pela faculdade, né? Então, aí eu fiz faculdade, fiz a pós-graduação, mas sempre tive contato com inglês, sempre ouvi muito, sempre escutei, o meu listening sempre foi melhor do que o speaking, né? Porque eu sempre, mesmo que eu nunca fiz inglês, eu sempre estive, né, inserida no inglês nas músicas, nos filmes que eu assisto. E aí, quando eu terminei a faculdade e terminei a pós-graduação, eu pensei, agora é o momento de eu finalmente conseguir, né, o que eu sempre quis que era lá atrás, né? E aí foi quando a gente decidiu fazer o intercâmbio, eu e minha irmã. E, e aí a gente antes disso, a gente nunca tinha estudado inglês na vida, então nunca estudei, só escola, mas ensino médio é muito básico, a gente não tinha base nenhuma. E aí, acho que um ano e pouquinho antes de eu fechar o intercâmbio, eu comecei a estudar inglês, né, com uma outra professora minha. E aí a gente fez um ano, assim, ela preparou a gente pro intercâmbio e tudo mais. E aí, acho que uns 2 meses, né, Mari? Antes de eu ir pro intercâmbio foi quando, na empresa que eu trabalho, né, a Mari dá aula lá, e eu cobrei o RH, porque eu falei, nossa, eu falei, amor, eu trabalho aqui há 8 anos e eu nunca fiz inglês, eu falei, não é possível. Aí ela falou, não sabia que você queria, eu falei, como não? E aí, por sorte, acho que a Mari tava abrindo novas turmas, e aí eu comecei a fazer inglês com a Mari É. também. E foi muito engraçado porque Foi. na entrevista eu falei, olha, funciona assim, tá, quais são os seus objetivos? Ela falou, então, daqui 2 meses eu vou pra Irlanda. Foi. A Mari me pegou 2 meses, literalmente, foi. Antes. E o mais engraçado é que Milena tem uma irmã gêmea idêntica, como vocês parece a mesma pessoa viajando, Sim. mas não é. E, e ela voltou muito diferente. O intercâmbio foi incrivelmente bom pra ela. Foi Nossa, maravilhoso. Foi um divisor de notável, águas, assim, na minha vida. notável. Foi. Porque, apesar de eu sempre estar inserida no inglês, eu nunca falei, eu nunca precisei falar, né? E o intercâmbio foi isso, né? Foi destravar, perder o medo de errar, porque eu tinha medo, né? Acho que todo mundo tem no começo, Sim. né? E aí foi isso que mudou. Pra mim, assim, foi realmente um divisor de águas. Foi. Monique? Bom, a minha trajetória, meu relacionamento com o inglês é bem longo. Acho que eu comecei a estudar com uns 14 anos. Passei por diversas escolas, também participei de programa do governo, que também tinha convênio com algumas escolas, e aí eu pude fazer o inglês à tarde e não pagava nada.
E eu também fui para uma faculdade que tinha inglês, porque eu estudei secretariado executivo bilíngue. Então, por mais que eu não tenha seguido na área, que o inglês impactou bastante, então todos os estágios ali nas multinacionais exigiam que você tivesse, assim, um inglês alto, né? E na época o meu inglês ainda era básico, né? Então, o quanto que o inglês já impactava. Então, eu desde muito cedo já tinha esse conhecimento do quanto que o inglês impactava na carreira e o quanto que ele seria importante. Eu acabei não seguindo para a área, fui trabalhar em outra empresa e aí eu entrei como assistente administrativo e depois eu fui para vendas, mas ali eu percebia o quanto que o inglês ia ser primordial, porque a gente participava de muito treinamento, muito contato com o fornecedor, muita reunião, então eu percebia que o inglês era importante, e aí logo que eu tive a oportunidade também de fazer em company lá com a Mari, eu também iniciei, fui evoluindo, mas eu sentia que eu precisava de algo mais para destravar, porque eu tinha uma trava que parecia que eu tinha que saber a frase toda correta para conseguir falar ela. Então, se eu não sei uma palavra, se eu não sei uma composição aqui da gramática, então eu não falo nada, fico quieta. E aí eu sentia que eu precisava destravar isso, que era essa questão do speaking, e aí a Mari me encorajou bastante para eu ver, né, o intercâmbio, que acho que quando a gente era mais nova era uma coisa tão distante, e aí a Mari trouxe para minha realidade, eu fiquei, talvez isso seja para mim, sim, né? Então eu comecei a pesquisar, a Mari foi comigo nas agências, me ajudou a escolher o destino também, né? Que eu acabei escolhendo um destino também pela questão do clima, com a ajuda da Mari, e me ajudou muito, assim, na questão do inglês e estudo até hoje. Tô aí, né? Eu e o inglês em relacionamento longo. De todos nós, de todos todos. vocês. Monique tá há muito tempo na My Profile, É. desde que eu comecei na empresa onde vocês trabalham, né? E o intercâmbio dela me chamou muita atenção, porque se a gente voltar, ela não foi necessariamente a primeira aluna, se eu não me engano, ela foi a segunda aluna da My Profile a fazer intercâmbio. E aí ela falou, Mari, eu quero fazer intercâmbio. E eu sabia, a gente já tinha conversado, já tinha dado toda essa, né, essa injeção de coragem nela. Mas eu falei, tá, então eu vou com você. Aí eu fui com ela na agência, do tipo, mãe e filha, assim. Mãe e filho. Mas o que você tem a oferecer pra ela? Isso. E o mais engraçado eu sempre falo isso e eu repito. Existe sim, eu não vou mentir que não existe, existe sim um nível mais adequado de inglês para que você aproveite melhor o seu intercâmbio. Eu costumo dizer que é do A2 para frente, do pre-intermediate para frente. Por uma série de questões, né? E a Monique foi bem nesse momento, assim, sabe? Que ela tava no pré-intermediário. Eu falei, bora, né? Foi um bom momento de escolha, assim, olhando o inglês em si, né? E falando de 5 anos atrás, Monique, Isso. as coisas não eram tão caras como hoje. Nova Zelândia e Austrália continuam sendo um destino caríssimo até hoje, porque a passagem, né, dificulta um pouco. Isso não foi diferente naquela época, só que são realidades de 2025 e 2019. 2019. É isso. Então, minha próxima pergunta é sobre o intercâmbio. Para onde vocês foram e quanto tempo vocês ficaram, Paty? Bom, eu fui para Toronto, eu fiquei 30 dias lá e consegui fazer bastante viagens em Toronto. Na verdade, todos os finais de semana eu fiz uma viagem. Então, eu consegui ali aproveitar a cidade, mais as outras cidades próximas também. E também fui para os Estados Unidos e tudo mais, mas foram 30 dias, 4 semanas aí de curso intensivo. De manhã e eu fazia curso das 8 à 1 da tarde e 3 vezes por semana tinha as eletivas e um inglês business também. Então eu fazia essas A escola aulas. que a Patrícia estudou foi Foi a a ILAC, ILAC, que foi a isso. mesma que muitos alunos que passaram pelo My Profile Videocast, Uhum, né? sim. É uma escola muito renomada. E Paty também teve a oportunidade de viajar a turismo, certo? Sim, isso. No primeiro final de semana eu consegui viajar, tinha um feriado na sexta-feira, então assim que a gente chegou, a gente foi para um pub com uma galera, e aí lá tinha uma agência, não era da minha escola, mas era uma agência da escola de uma amiga que eu conheci lá, então aí eles estavam oferecendo e tudo mais, era pela escola dela, então a gente se sentiu segura de fechar a viagem, então foram 3 dias viajando.
nesse primeiro final de semana. No segundo, a gente foi para Niagara Falls. No terceiro, a gente foi para Nova York. E o último foi a volta. Certo. Milena, pra onde? Quanto tempo? Eu fui pra Irlanda também, fiquei 4 semanas também. Eu estudei na International House, eu acredito que é a escola mais renomada também de Dublin, foi excepcional. As minhas aulas eram de segunda a quinta, então eu também viajei todos os finais de semana, com exceção do final de semana que eu voltei, né? Então, no primeiro final de semana eu fui pra Inglaterra, aí no segundo eu fui pra França e no terceiro pra Escócia. Acho que faz parte de uma curiosidade de todos nós, coisas que nós ouvimos. Eu também já estive em Dublin, mas como turista, né? Uhum, Eu ouvia muito português na rua, sim. eu via muito brasileiro. Eu só queria confirmar se você também teve a mesma percepção. Sim, tem muito brasileiro mesmo, realmente. Especialmente na escola, tinha muito brasileiro e muito mexicano. Assim, era a maior. O número de pessoas brasileiras era absurdo, assim, né? Tanto que na nossa sala tinha bastante brasileiro e a nossa professora proibia a gente falar português. Ela fazia até uma brincadeira, ela não deixava sentar junto, tipo, ela pulava a cadeira, então ela não deixava brasileiro sentar do lado de brasileiro. E se ela escutasse alguma palavra, ela anotava nosso nome no quadro. Aí ela falava assim: se eu anotar o nome de vocês 3 vezes aqui, no outro dia você vai trazer chocolate pra todo mundo. Então a gente realmente não falava. A gente fez muita amizade com o brasileiro também. Só que acho que o ponto-chave do intercâmbio foi que, além dos brasileiros, a gente fez amizade com um turco e com um menino da Coreia. Então, como a gente era, os brasileiros eram a maioria, a gente não falava porque a professora até falava pra gente que era uma falta de respeito você estar falando uma língua que uma pessoa não conhece. Então, a gente levou isso pra vida. Então, como todo mundo, e o objetivo de todo mundo era aprender o inglês, a gente se forçava a falar inglês mesmo quando tava só a gente. E especialmente como a gente fez muita amizade com esses 2 meninos, a gente tinha que falar o inglês porque era a língua que todo mundo conseguia se comunicar, né? Então, tem sim, realmente tem, mas dá pra fugir, assim, né? Se você conseguir, Eu pode. falava muito isso pra Patrícia, assim, o tempo todo antes dela viajar. Paty, Toronto tem bastante brasileiro, Toronto tem muito toma brasileiro, cuidado. toma cuidado. Sim. Não fica andando com eles, porque são pessoas que, assim, são amigos, podem ser amigos, mas são passageiras. E assim, você tá lá pelo idioma, você não tá lá pra fazer amizade. Desculpa, mas é verdade. Tanto né? que, na minha experiência, tinham 3 pessoas na minha homestay, né? Eu fiquei em casa de família. E eu conheci uma brasileira lá, a Mariana, também. E assim que a gente chegou, a gente conseguiu conversar, fazer um agreement lá. Falar, olha, a gente só fala inglês. A gente vai passear, a gente vai se conhecer, a gente vai conversar, mas é só em inglês. E a gente seguiu isso, porque realmente o meu objetivo e o dela era o mesmo. Ela também estava lá com o objetivo de aprender inglês. Nós estávamos em escolas diferentes, mas a gente passeava e tudo era inglês, tudo. E dentro da sala de aula, a mesma coisa também. Tinham brasileiros, eu ouvia nos corredores da escola muito português também, mas eu estava focada ouvindo os conselhos que a Mari me deu de foge dos brasileiros, eu não consegui fugir da brasileira que estava lá comigo, porque a gente se tornou bem amigas, a gente trouxe essa amizade até pro Brasil, pra cá, né, pra São Paulo, porque ela mora aqui perto, então, mas lá era só inglês, durante todos os passeios, tudo que a gente foi fazer. E aí nós temos Toronto, nós temos Irlanda, e nós temos o mais diferente de todos. Sim. Bom, eu fui para Nova Zelândia, também fiquei 4 semanas em Auckland. Eu estudei na Kaplan International e eu também fazia aula de manhã e também eu não lembro se eram 2 ou 3 vezes, né, por semana que eu tinha aula à tarde. Você lembra? Mas eu também tinha, acho que aula à tarde quase todos os dias, que foi até uma recomendação da Mari, pegar esse curso que era um pouco maior. E, bom,
Não tinha tantos brasileiros, mas eu fiz algumas amizades com alguns brasileiros, sim. Só que os brasileiros que eu conheci lá já estavam há mais tempo ou iam ficar por mais tempo. Então, a maioria ali estava com intercâmbio de 4 meses, 6 meses, um ano. Então, eu viajei todos os finais de semana e aí nas viagens era só inglês, porque aí só tinha gente de outras nacionalidades, bastante gente da França, bastante gente do Japão, da Tailândia. E aí não tinha como mesmo, tinha que conversar em inglês, porque a gente não É. conhecia ali nos outros idiomas, né? Tanto que às vezes na segunda-feira eu voltava até com dor de cabeça, de tanto que falava inglês ali no final de semana, né? Nas Onde você viagens. foi, Monique, a turismo? Eu fui para Caperenga, que é no primeiro final de semana, que é a parte que é da norte da ilha, né? Eu fiquei ali só no norte da ilha. Tem a parte sul, que eu infelizmente não tive a oportunidade de conhecer. E aí eu fui pro ponto que é o ponto mais alto do norte. Então é um destino turístico, que foi o primeiro final de semana. No segundo, eu fui para Catedral Cove, que é onde foi gravado as Crônicas de Nárnia. Então tem toda aquela beleza, assim, aquelas pedras. No terceiro, eu fui para Aitomo, Caves, e também passei por alguns parques de vulcão, de geyser. Lá tem muitas belezas naturais, muitos parques, assim. Então você faz esses passeios nesses parques naturais, aí tem vulcão, tem uns lagos, assim, verdes. É bem legal, e aí à noite a gente ficou num lugar que era Polynesian Spa. Então a gente tinha aquelas piscinas termais também. Nossa, que demais. E no último final de semana, que foi depois quando eu fui embora, eu fui pra Hobbiton, que era onde foi gravado o Hobbit e Senhor dos Anéis, que é aquela vilinha dos Hobbits. legal. Tem aquela foto Muito icônica lindinha. que a gente viu, mas Eu é acabei de incrível. lembrar. Uhum. Montreal, Quebec e Muito bem. Ottawa. Foram os 3 destinos do Better primeiro late final than never. Yes. That's it. Então vamos lá. Decidimos fazer intercâmbio, fizemos, voltamos. E aí a gente começa a colher vários frutos dessa experiência de vocês, né? Sim. Então, minha primeira pergunta agora é uma mistura do intercâmbio, o antes, o durante e o depois. Certo. Então, Paty, você tinha clareza dos seus objetivos quando você foi fazer, e quando você voltou, foi possível notar uma diferença? E que diferença foi essa? 100%. Quando eu estava indo para o intercâmbio, me preparando, eu tinha aquele medo que eu acho que é o medo natural de todos os brasileiros, que é se sentir incapaz de falar a língua. Mas quando eu cheguei lá, assim que eu entrei na sala de aula, que eu vi os outros alunos, várias nacionalidades diferentes, então tinha pessoal da Jordânia, tinha francês, tinha japonês, tinha coreano, alguns brasileiros que não falavam nada, inclusive. Eu cheguei lá e eu percebi que o meu inglês era muito bom, comparado com as demais nacionalidades também, porque para eles também é uma dificuldade. A língua materna deles é outra, então francês fala francês. E assim, eles tinham a mesma dificuldade que eu tinha, então eu não me senti aquela vergonha de falar ou algum medo de errar, muito pelo contrário. E o meu professor, ele deixou isso bem claro para mim. Então, durante todo o intercâmbio, eu consegui aproveitar, que foi o meu objetivo, realmente falar, 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 colocar o speaking para jogo mesmo. E quando eu voltei, eu já estava me preparando para um cargo de liderança na minha empresa. Então, eu já sabia que eu me tornaria supervisora. Quando eu fui como analista, e quando eu já voltei como supervisora da equipe. Então, com certeza, se eu não tivesse tido essa evolução, se eu não tivesse me exposto ao inglês, a pegar o telefone, resolver os problemas que eu tinha para resolver, entrar em reuniões, sabe? E fazer o intercâmbio, talvez eu não tivesse tido essa oportunidade de ser a supervisora de equipe. Então, eu voltei do intercâmbio e já fui anunciada como supervisora da equipe, que isso foi uma das coisas mais que eu achava que era inalcançável, mas eu consegui esse cargo, que para mim foi uma realização profissional gigantesca. E acho que é interessante que isso vocês todas devem ter notado que o quanto fazer o intercâmbio torna a gente igual ao outro.
independente de quem for esse outro, né? Uhum. Cheguei lá na sala de aula, tinha o pessoal da Jordânia, que tinha dificuldade de falar. A gente também tem, né? Exatamente. Então, assim, é muito engraçado porque a língua é uma questão cultural, a língua é uma questão do quanto você conhece dela, mas o intercâmbio ele é importantíssimo para N coisas, e uma delas é te colocar numa situação de igualdade. Né? Igualdade de uma pessoa que você nunca viu, que pertence a um outro país, mas que está lá pelo mesmo Pelo mesmo motivo objetivo. e objetivo que o Uhum. seu. Isso. Helena, minha pergunta é a mesma, se você tinha clareza dos objetivos e o que mudou quando você voltou. Eu acredito que o objetivo principal de todo mundo que faz intercâmbio é realmente o speaking, né? É destravar, é perder o medo de falar, não ter medo de errar, porque a gente tá em constante aprendizado, né? Até hoje. Então, o meu objetivo era esse, era de destravar mesmo e, assim, definitivamente eu consegui alcançar, até superei, acredito, os objetivos, assim. Porque não só na escola, né? Porque o intercâmbio, sim, acho que a vivência você está em constante aprendizado, por mais que quando você não está na sala de aula, você ainda está aprendendo, né? Então, para mim, os objetivos eram esses, né? Era ter uma experiência internacional também, que eu nunca, né, não tive, e, e falar e destravar o inglês. Então, assim, foi superado até os meus objetivos. Tem alunos que vêm para cá no podcast, no videocast, e eles falam assim: Mari, o meu intercâmbio foi minha primeira viagem de avião, o meu intercâmbio foi Ai, minha que primeira legal. experiência internacional. Eu ouço muito isso, É muito né? legal. Então, assim, é interessantíssimo porque o quanto a pessoa está aberta para isso e quantas informações, né? Porque é Sim. um bombardeio de informações, assim. É. Monique, você tinha clareza do objetivo, o que que mudou e Sim, voltou? também. Foi a minha primeira viagem internacional também. E eu acho que é isso também, além dos objetivos, né, da língua, da gente destravar, conseguir se comunicar melhor, porque eu voltei pensando, poxa, se eu conseguir lá me comunicar, se as pessoas me entenderam, Com certeza. lá também vão me entender aqui, ainda mais brasileiro com brasileiro, a gente vai dando o nosso jeito, né? E foi muito isso, né, de você falar do jeito que você consegue, é bem aquela trend. Primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente. E também essa parte pessoal, né? Da gente conseguir se virar sozinha. Poxa, eu tava em outro país, peguei ônibus, fui viajar sozinha, fechei viagem, me virei, comi sozinha, ia pra shopping. Então é muito isso, né? Do tanto que a gente é capaz, não só da língua, mas como pessoa também. Sim. É uma lição da nossa capacidade. É, Isso é da nossa verdade. capacidade. Isso é verdade. E aí voltamos, e aí eu quero saber de concreto. Paty, eu sei que tem a questão da sua promoção no trabalho, né? Uhum. Mas além disso, o que que mudou de concreto em qualquer esfera da vida depois que você voltou? Olha, Mari, como a Monique falou, essa certeza de que você pode sim fazer coisas que a sua própria consciência, a sua própria cabeça te colocava uma trava. Então, quando eu tive a noção de que eu podia fazer sim, não só quando eu voltei, mas quando eu estava lá, eu notei que eu posso ir ali me comunicar, eu posso comprar minha comida, eu posso fazer o que eu quiser. E só que o que trouxe pra mim quando eu voltei aqui foi justamente esse poder de poder fazer o que eu quisesse. Então eu não tinha mais uma trava, eu tinha uma confiança muito maior em mim mesma, com relação à parte profissional, com relação à parte pessoal. Então me encorajou a fazer muito mais coisas e ser capaz mesmo, uma mulher capaz de fazer o que ela quiser, quando ela quiser. Helena, Eu acredito que eu compartilho do mesmo pensamento que a Paty, porque é isso, né? Se você consegue se virar em um país, você consegue qualquer coisa, né? Então, eu me senti até mais independente até depois do intercâmbio, porque a gente duvida muito de si mesmo, né? E eu acho que o intercâmbio é realmente um divisor de águas na nossa vida, porque se você consegue ir lá, se você consegue superar todos os desafios, medos, né? Porque é tudo diferente, eu acho que você é capaz de qualquer coisa. Então, eu acho que eu voltei muito mais confiante também para assumir novos desafios na minha vida. porque primeiramente o objetivo do intercâmbio era uma questão pessoal de todas vocês, Sim. certo? E aí, assim, isso é interessante porque por ser pessoal, você acaba dando mais de si. Você fala, não, isso aqui é por mim, né? Não estou sendo
paga não é o meu mérito, não é o meu certificado, não é a minha meta do mês que depende disso, né? É uma questão pessoal. Então, assim, Sim. holisticamente é a Milena que tá lá, Sim. né? Interessante. Monique, o que que mudou de concreto? Eu acho que também, como as meninas, né, essa questão de se sentir muito capaz de conseguir realizar as coisas, conseguir se preparar, né, para os desafios, saber que você consegue se comunicar, conversar com as pessoas, que você pode resolver, que respira que tudo vai dar certo, né? Uhum. Então, eu acho que é esse senso, assim, e saber que eu estava no caminho certo, que tudo que eu tinha estudado de inglês, né, estava me levando para algum lugar, né? E aí, o meu desafio atual agora é falar o bom inglês, né? É Porque o bom antes a inglês. gente. É o Vou bom falando inglês. aqui do jeito que dá, agora eu quero falar o bom inglês. E assim, a Monique, ela foi pra Nova Zelândia. Ela teve lá, eu não me lembro mais, tá, Monique? Mas assim, o nível que ela foi D para. Uhum. Passaram-se mais uns anos, ela teve mais uma promoção dentro da My Profile e hoje ela tá no B2, que é o Upper Intermediate. Então, assim, a gente tem não estou comparando, né, os níveis de vocês, mas assim, existe toda uma trajetória que justifica isso que eu falo do bom inglês, né? É. Porque, assim, a pergunta que eu fiz para ela no semestre passado foi: tá bom, você fala inglês, mas que mais? Né? O que mais que seu inglês pode fazer por você? Porque o intercâmbio foi a primeira prova para todas vocês, o quanto Uhum. vocês são capazes e para mim também, né? Porque que todos os nossos episódios eles focam muito nisso, porque não é o intercâmbio eu não vejo como uma solução, eu vejo como um autoconhecimento, Uhum. descobrir muito Totalmente. de si mesmo, muito. E aí assim, o objetivo é pessoal, mas houve algum reconhecimento profissional, financeiro, meritocrático depois que vocês voltaram? Além dessa questão da promoção, obviamente eu voltei com uma promoção, com um salário diferente, com uma responsabilidade diferente. Desde então, eu consegui, com a equipe, eu aprendi também a lidar com equipe, porque eu trabalhava com uma carteira de clientes, e aí eu comecei a lidar com a equipe, então para mim foi um desafio dobrado, né? Eu voltei muito confiante e, ao mesmo tempo, aquela responsabilidade de gestão de equipe era novo para mim. Então, isso também, o intercâmbio me trouxe e me encorajou para poder fazer coisas que eu sentia como analista, aplicar para minha equipe. Então, questão de feedback. Então, tudo que eu queria ter, eu consegui aplicar para minha equipe. Então, foi algo que me encorajou a fazer. E eu acho que a questão de não só do trabalho, eu consegui fazer outras viagens internacionais, fiz um mochilão pela Europa, sem medo nenhum da língua, sem trava nenhuma para poder falar inglês com ninguém. Então foi outro sonho realizado, e dessa vez eu fui com meu noivo e com um casal de amigos, então eu não tive trava nenhuma, simplesmente vamos para Europa, sem problema nenhum. Eu falo inglês, eu consigo fazer, então não é só questão de certificado, como você falou, valores, nada. É você se sentir confiante para poder fazer aquilo que você quer fazer. Então foi engrandecedor para mim. E existe uma palavra que eu gosto muito de usar, porque a Patrícia, logo que ela voltou, ela virou uma referência na empresa. Eu lembro que ela falou: Mari, agora as pessoas querem Sim. escrever um e-mail, elas pedem para mim. Ai, eu sou, parece que o validador, assim, sabe? É, Por quê? Porque muda a referência que a gente tem das Hum, pessoas, né? foi muito legal. É interessante. Milena, sobre reconhecimento profissional. Profissional não, né? Uhum. Porque atualmente eu não lido diretamente, né? As minhas atividades não demandam inglês direto, mas é isso que a Patrícia falou também. Acho que existem outras formas, né? De você sentir como o intercâmbio te mudou. E hoje, pela empresa que eu trabalho ser também multinacional, eu acredito que a gente consegue eu consigo compreender muito mais do que é falado do que antes, né? Então, eu acho que isso já é um objetivo mais do que alcançado pra mim, sabe? Então, É verdade, é sim. verdade. Monique, reconhecimentos. Eu acho que também da parte profissional não teve, né, na época. É, mas essa parte de também compreensão de hoje, né, ajudar a entender muito mais, porque
Hoje eu já tenho muito mais contato do que. Eu já tinha contato naquela época na parte de treinamento, mas hoje eu tenho muito mais reunião com o fornecedor, reporte que eu preciso enviar, e-mail que eu preciso responder. Então ajuda muito mais essa parte de compreensão e você perder a vergonha de falar. Claro que com o fornecedor a gente ainda fica com aquele fundinho assim de tipo, Sim. queria falar tudo corretamente e não queria cometer nenhum errinho, né? Do que quando a gente tá ali com amigos ou em viagem, a gente acaba se soltando mais, mas ajuda de toda forma a gente não empacar, não se sentir travada, né, pra falar. E uma coisa que você comentou que agora que me veio na cabeça, quando eu voltei também, isso na empresa, mas é algo muito gratificante também. Eu tive muitas pessoas que vieram até mim para perguntar sobre intercâmbio, como que foi a minha experiência, para poder indicar o My Profile, a agência, tudo que eu fiz. E as pessoas da empresa vinham conversar comigo, olha, isso aqui tá de acordo, nossa, isso aqui tá legal dessa forma, você pode me indicar tal coisa. Então eu tive essa experiência de sentir que as pessoas estavam se inspirando no que eu fiz, naquela trajetória, naquela coragem que eu tive de fazer o intercâmbio, no inglês, porque as pessoas começaram a entender, e é uma coisa que eu sempre falei, o inglês, ele sempre foi diferencial para algumas profissões, mas para mim ainda mais, porque eu tenho contato 100%, então eu tinha que aprender de qualquer forma. E ter algumas pessoas que estavam ali próximas a mim, que nem pensavam nisso, começando a pensar, poxa, se eu começar a estudar, isso aqui pode me trazer um cargo, ou eu posso me sentir mais confiante para mandar um e-mail, para atender um telefone. Então, isso é de ter pessoas próximas a você, se inspirando no que. Na viagem, em tudo que foi feito, é muito legal também, é muito gratificante. Então, para mim, e essa parte eu acho que é a que valeu mais também. Sim. Acho que vocês devem ter acompanhado os últimos episódios do videocast. E eu sempre faço uma clássica pergunta, que é quando a ficha caiu, no momento que a pessoa estava lá no intercâmbio. Só que agora a gente está falando do pós-intercâmbio, né? Então, assim, existe algum momento que vocês notaram a melhora no idioma? Algo que, sabe, aquela virada de chave, ou aquele momento que você falou, antes eu não conseguia, agora eu consigo. Existe algum momento, algum fato que mostrou isso pra vocês, Paty? Para mim foi durante as reuniões, né? Então, tinham reuniões que eu não participava. E aí eu comecei a passar reportes também, diários. Então, eu tinha que falar o inglês, tinha que fazer ali a atualização nas planilhas. Quando a gente até brinca na empresa que a gente falava de gringofobia. Quando algum gringo ligava lá, as pessoas ficavam, ai meu Deus, manda para quem? Eu nunca mais tive esse problema. Então, toda vez que alguém ligava lá, alguma pessoa de fora, eu já pegava a mão no telefone, atendia, entendia qual que era o problema, resolvia ou repassava para quem precisava, Sim. mas eu nunca mais tive essa questão da gringofobia, e aí eu repassei isso para minha equipe também. Pessoal, não tenham medo, por mais que você esteja um pouco ali com medo de falar, eles não vão te julgar. Você sabe um pouco do inglês e o julgamento acho que acontece mais aqui dos brasileiros do que dos próprios estrangeiros, né? Então, assim, as pessoas começaram a ficar um pouco mais tranquilas e eu sempre falei, não é porque eu fiz intercâmbio que eu sei tudo 100%, não. Mas vocês precisam ter um pouquinho de calma, né? Coloca as ideias no lugar, atende o telefone. Se a comunicação tá funcionando, segue o jogo. Mas reuniões, tudo relacionado ao speaking, que eu tinha essa trava, pra mim não teve mais. Então, pra mim foi essa virada de chave completamente. Helena, qual foi o momento que você notou a sua melhora? Foi ainda no intercâmbio. Quando a gente foi por uma companhia britânica, né? E o primeiro contato, assim, foi desesperador. Sendo muito sincera, foi muito desesperador, porque o inglês era muito rápido, eles falavam muito enrolado. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir se virar lá. Não vai dar certo pra mim.
E quando a gente voltou, depois das 4 semanas, foi muito tranquilo. Aí, tipo assim, foi muito... eu consegui... a gente teve alguns problemas, né? Na Irlanda, a gente perdeu uma bolsa, a gente perdeu carteira, então a gente teve que fazer BO, a gente teve que resolver muita coisa em inglês. E foi aí que eu percebi que realmente eu tinha conseguido, sabe? Acho que foi essa virada de chave na minha vida. Boa. Foi. Monique? Eu acho que no intercâmbio eu senti também de estar conseguindo resolver todas as coisas e nas aulas, né, quando eu voltei, porque eu tinha um pouco de trava para falar e aí voltei mais papagaia, eu gosto de falar bastante. Então, aí voltei falando porque eu falava assim: tudo bem, se o pessoal me entendeu, que a Mari vai entender também. Teve um outro ponto também que foi uma virada de chave também. Antes da gente vir embora, a nossa professora, que não falava uma unidade de português, ela queria jantar com a gente e a gente foi ao jantar com ela. Foi eu, a Camila e ela, e foi ali o momento que eu percebi que eu conseguia mesmo, porque a gente sentou pra jantar com a professora que não falava português e a gente riu, a gente se divertiu. Não foi só estudo, sabe? Não foi só o que a gente aprende nas aulas. Aí quando eu consegui sentar com uma pessoa que não falava a minha língua e eu consegui ser quem eu sou, pra mim foi realmente uma virada de chave também. Teve uma situação, Mari, que eu acabei de lembrar. Quando a gente foi para Nova York, o nosso voo era de tarde, e num domingo, voltando. Estava eu e essa minha amiga, e quando a gente voltou, no domingo, a gente não sabia que em Nova York eles faziam manutenção nas linhas de metrô. E algumas linhas estavam fechadas, principalmente a linha para ida do aeroporto. E aí a gente resolveu ir em cima da hora para pegar um voo. Imagina. Chegando lá, faltava 5 minutos para fechar o portão de embarque. E já não tinha mais ninguém lá no portão da companhia aérea. Quando a gente chegou, só tinha as duas funcionárias no balcão. Elas estavam se conversando. E aí, a gente teve que falar um inglês tão rápido, corrido, e explicar para ela o que tinha acontecido, para a gente poder entrar, passar pela imigração e ir pro portão de embarque. Nesse momento, o meu inglês saiu, que saiu de um jeito assim, ó. Foi para resolver o problema. E ela tinha falado pra gente que não daria. Eu falei, não existe a possibilidade de não dar. Ela falou, consigo te colocar num voo amanhã no aeroporto de LaGuardia, que era 40 minutos de lá. E a gente ia ter que pagar tudo de novo, obviamente. Eu falei, não, eu preciso voltar. Na segunda-feira eu tenho aula. Sabe assim, já começou a passar um filme na minha cabeça. E a gente desesperada. Aí ela falou, olha, se vocês conseguirem passar na imigração, o portão de embarque já é logo na frente. Aí eu falei, bom, é isso, vamos. Aí a gente conseguiu desenrolar com elas aceitaram a nossa passagem, porque eu falei, não, tem 5 minutos ainda, não fechou o portão. Aí conseguimos passar e entramos. Mas assim, até eu explicar pra ela, o meu inglês teve que sair, na marra, saiu. E nesse momento eu falei assim, nossa, eu acho que eu tô bem. Já era a terceira semana, Hoje em então eu dia- falei, eu acho que eu tô... Hoje eu Tá fico indo. pensando como eu me virei em situações de É, problemas, né? Porque isso. também aconteceu muito com a gente lá também. E hoje eu penso, como que eu falei isso? Eu não lembro. O que que eu falei? Eu também não E lembro. eu sei que eu consegui falar, porque eu fui compreendida e meu Sim. problema foi resolvido. Isso mesmo. Mas hoje eu penso a mesma coisa também. E ainda mais que era americana. Então, assim, ela tava assim, bem tranquila, conversando com a outra colega dela no portão de embarque. E eu, meu Deus, a gente precisa entrar. E a gente resolveu. O bendito da passagem. Elas viram a passagem, viu que o check-in já estava feito. A gente explicou, entramos. Mas foi assim, uma situação que nossa, só de lembrar de perder um voo em Nova York, pra mim é uma situação terrível. A gente tem aqui vários exemplos de como realmente o papel do intercâmbio se cumpriu, né? A minha pergunta era se cumpriu, e eu acho que todo mundo aqui diria que sim, né? Sim, várias vezes. Sim. E aí, assim, a gente tem toda uma conclusão, né? E aí eu vou deixar duas perguntas que eu queria que a gente pensasse. A primeira que é uma coisa que eu ouvi sobre um feedback sobre o episódio passado. Você fala tanto de intercâmbio, mas precisa fazer intercâmbio para aprender mesmo inglês? E aí eu comecei a pensar o quanto essa pergunta tem várias camadas. Porque, assim, olha o quanto do autoconhecimento esse intercâmbio trouxe para Monique, para Milena e para Patrícia, né? Então, a resposta não é só sobre inglês. Então, vai agora a minha última pergunta praticamente, que é: precisa fazer intercâmbio para aprender inglês?
E a última é, qual a conclusão? Como que a gente finalizaria esse intercâmbio? Monique, eu vou começar com você. Eu acho que não precisa, mas ele é muito bem-vindo. É mais do que bem-vindo para te abrir portas, para te ajudar. É realmente uma injeção, assim, que te faz, assim, pular, assim, acho que um salto, né? Que te ajuda mesmo a você abrir portas, você se destravar. E eu acho que também é toda essa carga pessoal, né? Do tanto que você tá ali, conhece pessoas, conhece cultura, né? Você tá numa casa, a oportunidade de você ir, né, para uma homestay também, ficar numa casa de família, conhecer pessoas nativos, conhecer pessoas de outras culturas, porque você não conhece só da nacionalidade, você conhece vários outros estudantes, né, de outras culturas. Então, eu lembro também teve um passeio que eu ia fazer e eu ia almoçar com as pessoas antes de eu ir pro passeio. Só que a gente foi pro restaurante, demorou tanto para chegar o prato que eu ia ficar sem comer. E aí tinha umas amigas japonesas, aí elas me deram o sushi delas, assim, né? E eu, brasileira, não precisa, que não sei o que. Aí meus amigos, não, aceita, é falta de educação você não aceitar. Aí eu, ai, obrigada. E aí eu me senti super honrada, né, delas terem me dado o sushi delas. E aí eu fui e eu falei, meu, que legal, né? Que diferente. Você conheceu cultura, conhecer as pessoas, conhecer. Eu sigo hoje, tenho várias pessoas ainda no Instagram, dessas nacionalidades que eu conheci, tanto da Tailândia, quanto do Japão, quanto é, lá da Nova Zelândia mesmo. Então, eu acho que é enriquecedor, assim. Vale super a pena, vale cada centavo você juntar ali e fazer, investir nessa experiência, porque você não está investindo só no inglês, você está investindo em você. Acho que isso é uma, É, uma conclusão, assim, É. que até, né, assim, acalma a nossa mente, a nossa alma de falar, é por você, né? na minha época eu tive que parcelar até em cheque. Então é parcela E e vai. vai. Muito bom. Milena, Eu acho que também não é necessário, você não vai aprender inglês só se você fizer o intercâmbio, só que o processo aqui vai ser muito mais lento do que quando você vai. Porque quando você se dá conta que você tá lá e você precisa falar, você se obriga a falar, independente das dificuldades, do medo. E aqui, acho que ainda, quando a gente não precisa, acho que o medo impede muito, né? E a gente acaba não falando lá, você é obrigado a falar. Então, eu acho que não é necessário, mas o processo realmente é mais lento. e a conclusão? Se você puder, faça. Junte dinheiro, parcele e faça, porque o intercâmbio em si não é só sobre estudar inglês, né? É sobre a experiência como um todo, assim, muda a vida. As nossas vidas, acredito, todo mundo. Mudou a vida de todo mundo. Paty. Complementando o que as meninas falaram, obviamente você faz o intercâmbio não só pelo idioma, mas também pela imersão cultural e por você se expor ali numa língua que você quer aprender. Então, o processo aqui é, como a Milena falou, é mais lento. E é totalmente possível você aprender. Isso vai depender da sua dedicação, do tempo que você está disponibilizando para aprender algo, não só do inglês, mas como tudo, você precisa fazer dessa forma. Então, o intercâmbio ele é um plus, mas ele não só traz o conhecimento do idioma, mas algo cultural, como ela comentou. Eu pude também ter experiência com uma amiga da Jordânia. Eu tenho contato com ela até hoje, inclusive. Ela estava em Ramadã, então ela me mostrou o que que era um Ramadã. Ela não podia comer até um determinado horário, tinha horários para fazer as rezas. Então, é uma injeção de cultura tão grande que você tem. Eu conheci franceses, conheci alemão, conheci pessoal da Coreia. Então, você não só aprende como aquele país como aquele país funciona, diferente daqui do Brasil, mas ele traz ali um enriquecimento de conhecimento seu,
mas sobre outra cultura gigantesco. Então, eu sou uma grande apreciadora de viagens, né? Eu amo viajar, e o intercâmbio nada mais é do que trazer essa bagagem, essa confiança e poder inspirar também outras pessoas, que é totalmente possível fazer. Sim. Né? Bom, na verdade, o que eu queria falar agora é: eu sei que a resposta vai ser sim, mas eu vou perguntar porque o óbvio tem que ser dito. Vocês fariam outro intercâmbio novamente? E qual? Monique. Ah, sim, com certeza. Era meu sonho. Eu acho que eu iria pro Canadá, tenho vontade, né? Eu acabei não indo, porque como eu fui em novembro, era muito frio, e aí a Mari, que me conhece bem, falou, pô, é bem frio, não sei. E aí eu escolhi a Nova Zelândia pra ir, né? Que é o clima parecido com o do Brasil. E então eu iria pro Canadá. E eu também tenho vontade de fazer um em espanhol, então eu iria pra Espanha fazer um intercâmbio em espanhol. Que interessante. Mas Que acho não que acredito que- sabíamos. Olha só. Acho que seria muito incrível. Milena, para intercâmbio, um destino. Alemanha, eu voltaria. Eu tenho muita vontade de conhecer a Alemanha. Ela estava no meu roteiro, né? Mas infelizmente não deu. Mas eu voltaria para fazer inglês e voltaria. Eu estudaria mais voltada para minha área. Faria um curso mais voltado para minha área hoje. Interessante. Paty? Eu iria para o Reino Unido, para Londres. Ah, A sua paixão é pelo inglês britânico mesmo. O meu viés sempre foi um inglês americano, né? Você sabe disso. Mas eu acho tão bonito o sotaque britânico, e eu acho tão... Eu tive a experiência de estar lá por 3 dias e eu me encantei pela cidade, e eu voltaria lá com certeza. Certo. Com certo. certeza. Meninas, acho que vocês perceberam, nós estamos caminhando para o final do nosso episódio. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer uma por uma, pela disponibilidade, por aceitar e por estar aqui. Eu acho importante a gente reafirmar o quanto essa experiência foi importante para a nossa trajetória. E não é só da Patrícia, é a nossa, né? Com Porque certeza. nós, apesar de ir só em 2 meses, né, Milena, de intercâmbio, mas nós construímos uma história, né? Sim. Então, assim, eu me sinto muito parte do idioma de vocês, eu me sinto muito parte da conquista de vocês. Desculpa. E é mesmo, você tem É. que se sentir, porque é como eu falo pra todo mundo. Todo mundo me pergunta, como que você começou inglês, tudo. Falo, olha, eu só consegui realmente destravar essa questão do speaking, tendo uma aula específica, porque você identificou aquilo que eu precisava melhorar, e você me encorajou a fazer o intercâmbio, e fez parte ali, esteve incentivando o tempo todo. Então, eu acho que nada mais justo do que você fazer parte, sim, dessa trajetória. Eu acho que é igual para as meninas também. E Monique, muito obrigada. Eu que agradeço, Mari, por poder estar aqui, compartilhar, matar um pouco da saudade, né? Desse sentimento que foi tão gostoso viver isso. Te agradecer por encorajar, porque eu acho que realmente a Mari é tipo mãe mesmo. Acho que ela fica vendo nossas fotos assim com lencinho, assim, sabe? Quem é aquele meme assim, emocionada, assim, mãe, emocionada com as filhinhas pelo mundo e falando o inglês que ela nos ensina aí diariamente, né? Há tantos anos. Há tantos anos. Há muitos anos. Embora a gente tenha trabalhado pouco junto, né, antes do intercâmbio, a gente continua trabalhando após o intercâmbio. Então, eu te agradeço por isso, porque você também incentiva o melhor de mim sempre. Você sempre me motiva, você sempre busca muda aqui, muda nisso. Então, eu acho que a gente não foi antes, mas depois a gente continua trabalhando ainda. E muito obrigada por hoje. Eu que agradeço, Paty, Mari. a mesma coisa, agradeço imensamente. Obrigada, eu que agradeço. Uma oportunidade única fazer parte desse projeto. Eu achei muito legal, interessantíssimo. E eu estava esperando a minha vez. O convite veio, eu tive que aceitar, claro. Maravilhoso. Primeira vez que eu estou participando e é incrível. Obrigada. E para vocês que ficaram com a gente até o final, muito obrigada. Não deixem de deixar o like e se inscrever no canal da My Profile. Obrigada e até a próxima.